Passamos agora à explanação de Ercília Zilli, psicóloga, mestre em ciências da religião, fundadora presidente da ABRAP. Boa tarde a todos. Vamos retomando aqui o nosso trabalho, falando um pouquinho sobre depressão, passando rapidamente por conceitos, porque a rigor a gente já sabe o que significa ter uma depressão, o que é a depressão. Então, depressão é um estado patológico de sofrimento psíquico, com gravidade de ânimo, tristeza, sentimento de menos-valia, sensação de impotência para trabalhar, para pensar. E vem essa palavra depressão, vem do latim e significa pressionar de cima para baixo. Então, quando nós falamos de depressão, é importante avaliarmos o que está nos pressionando. E nem sempre a queixa da depressão, ela é o sintoma final, mas ela traz em si quadros muitas vezes desconhecidos. Energia psíquica relacionada ao instinto de contato do homem, sinaliza apego ou desapego, tendência a agarrar-se ou não a um objeto. Síndrome psicossomática, que pode ser provocada por doenças, situações diversas, traumas, senilidade, enfim, tem várias causas. Mas quem é o indivíduo depressivo? É aquele que ainda não sabe lidar com a dor. Não sabe lidar com a perda. Em termos psicológicos, ele traz uma imaturidade, uma dificuldade de lidar com os problemas, com o sofrimento, com aquilo que é considerado perda. Então, ele não é um ser resiliente. Mas que maturidade psicológica nós esperamos no nível de evolução em que nós nos encontramos? Aquela que é compatível com este momento. Nós não estamos pedindo um entendimento, uma maturidade de um espírito superevoluído. Nós estamos falando de espíritos que estão nessa faixa de entendimento mesmo. Tanto que nós temos um número muito expressivo de pessoas que trazem um quadro de depressão. Quanto mais evolução, nós temos aí mais maturidade, mais equilíbrio, menos depressão. Alguém que, através do tempo, vem arquivando experiências negativas. Qual tempo? O tempo, não necessariamente, ele começa a ser computado nesta existência. Nós sabemos que o espírito que não resolve o que ele tem que resolver na presente existência, através daquilo que está programado no seu projeto reencarnatório, o que não ficou resolvido continua pendente. Então, aquilo que continua pendente acompanha o espírito. Ele provavelmente, se ele tiver esse momento, se ele tiver essa condição, ele vai se trabalhar no período de intermissão e voltar talvez mais preparado, ou não. E quando ou não, ele vai continuar com os quadros que ele não conseguiu resolver. Então, a mente fica fixada num passado de uma forma triste, sombria, e existe uma certa morbidez. O texto fala de comprazer-se, de um sofrimento, de recordar. E é muito comum nós falarmos com pessoas depressivas e elas comentarem, parece até que uma certa satisfação em que pesa o sofrimento, o abatimento, aquilo que ela vem sofrendo. E é muito interessante também, quando num processo terapêutico, a gente começa a investigar e ver o que essa pessoa já procurou, que coisas ela poderia fazer, e ela diz, já tentei tudo. E, curiosamente, um jeito que leva a uma reação é quando você resolveu, você enfrentou tudo, você já procurou todas as alternativas e nada deu certo. E por que você acha que buscando uma terapia, por exemplo, você vai conseguir alguma coisa aqui se você já fez outras? Se você já tomou remédio, se você já buscou outras alternativas. Se você diz que não tem jeito, o que você está fazendo aqui? Então, essa é uma primeira maneira de trazer a pessoa para o presente e para ela começar a falar de alguma coisa que é a busca do seu reequilíbrio, a busca da sua saúde, a busca da sua superação em que pese o negativismo.
Quando nós vemos o humor deprimido na maior parte do dia, sente-se vazio, triste, choroso, irritável, perda de peso ou ganho de peso de forma significativa, insônia, hipersonia, quer dizer, gente que dorme muito, gente que dorme muito pouco, fadiga ou perda de energia, parece que as pernas são pesadas, que a pessoa se arrasta. Pseudodiarreia, por que pseudodiarreia? Porque não existe ali uma infecção, um problema orgânico concreto. Agitação ou retardo motor. Então, uma pessoa muito agitada, parece que não tem vínculo, que não presta atenção nas coisas, ou aquela que se arrasta porque parece um caracol, que o outro fala, anda. Então, que a gente pode observar. Outras características da depressão: palpitação, dores de cabeça, diminuição da libido, diminuição da capacidade de concentração, de pensar, indecisão. Muitas vezes a gente se queixa de concentração, de memória, mas às vezes nós estamos num quadro depressivo. Claro que tem uma série de outras causas para isso, mas é preciso considerar também. Receio de enlouquecer, sentimento de culpa, lamentos e gritos em voz altas. Tem gente que suspira o tempo todo. Se passa, a pessoa está... O que foi? Não, nada. Então, mas a pessoa fica naquela coisa difícil, né? Perda do amor pela própria família, muitas vezes com outras características, pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida, às vezes sem um plano específico, mas pensando na morte o tempo todo, às vezes chegando à tentativa de suicídio, ataques de ansiedade associada à melancolia, sentimento de inutilidade, inadequação, abatimento. Então, veja, se a gente sentir tudo isso, acabou. A sorte é que não temos todos esses quadros, todas essas características ao mesmo tempo. Então, normalmente, a Organização Mundial de Saúde diz que com 4 características, com 4 sintomas, a gente já pode começar a definir, a diagnosticar um determinado quadro. Tem a depressão reativa, que é aquela que vem depois de algum evento bastante importante, de um trauma. Temor, vergonha, desespero, abandono, remorso, nostalgia, fracasso amoroso, sociais, perda de emprego. E mais frequente que essa depressão, que se instala, às vezes, após um trauma bastante significativo, ela já vem como uma característica de pessoas que têm uma certa predisposição a isso. Também pode gerar agressividade contra si própria, se culpa por fracasso, desenvolve reações histéricas, teatrais, né? Aquela coisa exagerada ao descrever um quadro, se atormenta continuamente, se afunda na dor, não reage, e o cansaço extremo. Quando a gente pensa que a depressão é uma coisa nova, um mal do nosso tempo, em que pese esse momento em que se agravam as questões, nós vamos encontrar na América Latina primitiva uma doença que era descrita como insônia, excesso de sono, debilidade, apatia, falta de apetite, falta de interesse pela aparência, pela higiene pessoal. Pessoas depressivas falam, eu estou sem tomar banho há uns 2 ou 3 dias já. Não tenho vontade nem para tomar um banho. Tendência à autodestruição, depressão. E eles chamavam essa doença de doença da perda da alma, perda da sombra. Então, que vinha após um grave impacto, como um quadro de reação da depressão reativa. Então, veja só, perda da alma. Essa, no meu entendimento, é a melhor descrição de um quadro depressivo. É a perda do sentido. Para várias sociedades, o indivíduo tem que cumprir um determinado papel. Se nós analisarmos a sociedade japonesa, a cobrança é muito grande. Na época de entrar na universidade, ocorrem muitos suicídios porque os jovens não sendo capazes de entrar na faculdade ou de entrar naquela faculdade, ele não se sente capaz de cumprir com as expectativas do seu papel naquela sociedade e acaba cometendo suicídio, que tem uma certa questão cultural em relação ao Japão. Né? O harakiri, os heróis, a vergonha. Quando acontece um quadro muito vergonhoso, a morte é um recurso. Na vida moderna, o que nós temos? Uma dificuldade de vínculo.
Quando as pessoas me dizem que vão se casar, eu pergunto para quê? Quando vão me comentam, a gente está querendo ter um filho, eu pergunto, para quê? Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, se casam, se veem pela manhã, no final da noite, um cobrando do outro ajuda no serviço de casa, para decidir a questão das contas domésticas, e muitas vezes num grau de irritabilidade. Então, as cobranças ficam muito grandes nesse sentido. Com relação a ter um filho, eu pergunto, você está pronto para ter um filho? Cabe um filho na sua vida? Por quê? Porque a pessoa trabalha desse jeito, tem um filho, e aí não sabe o que fazer com ele. Precisa achar uma creche, precisa que alguém tome conta, e vai entrando num desgaste maior. Ou seja, não está pronto para fazer escolhas relacionadas a viver uma relação afetiva, e não está pronta para ter um filho, não cabe ter um filho. Eu me lembro do caso de uma moça que queria muito ter um filho. E quando conseguia engravidar através de reprodução assistida, ela abortava. Quando ela buscou terapia, ela percebeu que tinha um plano de vida para os próximos 5, 6 anos e que nesse plano de vida não cabia um filho. Quando ela percebeu isso e se motivou a reformular a vida dela e dizer, eu só vou poder ter um filho daqui a X tempo, ela se organizou para isso, organizou a vida, combinou com o marido e foi ter um filho depois de algum tempo, e aí ela realmente conseguiu o tempo, o espaço para viver aquela maternidade, para viver com alegria. Porque se nós observarmos, é muito comum que a gente observe casais extremamente estressados, porque têm uma vida, são cobrados, se cobram, querem um filho e não sabem o que fazer com esse filho. Então, a dificuldade de vínculo. Uma sociedade extremamente competitiva. O que é o conceito de competição? Significa não tem lugar para todos. Então, é uma sociedade injusta. Significa que se nós combinarmos de ir à praia amanhã, nós vamos combinar, metade vai amanhã, metade vai depois da manhã, porque não vai ter sol para todos. Parece uma coisa absurda, mas competição é isso. E significa, no plano de Deus não tem lugar para todo mundo, porque eu tenho que competir, alguém tem que perder. E essa é a era do Caim. Né? Se alguém tem que perder alguma coisa, que seja você. A agressividade é valorizada. A agressividade é valorizada. O Wellington estava colocando questão relacionada à empresa, e eu me lembro de um caso de um rapaz muito conciliador, muito produtivo, que trabalhava muito na linha da motivação. Para pedir as coisas, ele, galera, e aí, vamos nessa, não sei o que, tal, sempre conseguia seus objetivos. Mas ele ganhou uma chefe. E um dia a chefe mandou fazer um teste em todo mundo e ele foi classificado de verde. Né? Ou seja, muito jeitoso para lidar com as coisas, muito hábil, muito levando o outro em conta, muito empático. E ela disse assim, olha, não sei se você vai poder continuar na minha equipe. Aqui eu preciso de gente vermelha. Quando falar, você perde muito tempo, por favor, não sei o quê. Fala que você quer e pronto. O cara tem que fazer, senão você me fala, ele perde o emprego. E ele começou a considerar, aqui já não é mais o meu espaço, aqui já não é mais o meu lugar, porque eu não quero deixar de ser verde. Né? Quando ele viu que tinha essa classificação, ele achou o máximo. Pouco tempo para lazer, convivência social e familiar, muitos programas de fim de semana das famílias é fazer mercado. Ver o valor das coisas. Então, uma dificuldade de vínculo muito grande. Falta de contato com a natureza. Quebra de valores. A quebra de valores está tão grande que a pessoa, quando chega e fala, eu tenho uma namorada. Ué, mas você disse que é casado? É sua esposa que é sua namorada? Não, você não entendeu. Falei, entendi, então você tem um amante. Mas esse é um nome muito feio. Mas o que você está fazendo, o que é? Né? Então, quebra de valores, valorização do supérfluo. Eu preciso ter alguma coisa da grife X, da marca Y. Eu preciso pertencer a tal grupo. Insegurança profissional. E quem é que tem segurança profissional nessa altura da nossa vida? Da nossa sociedade, da nossa história, né? Como é que é do nosso país? Claro, tem os servidores públicos, mas fora isso, a questão da segurança profissional é muito difícil. E essa é uma faca na cabeça das pessoas o tempo todo. Insegurança para planejar o futuro.
Então, lidar com a insegurança o tempo todo. Eu não sei se eu vou ter dinheiro. Essa é uma grande preocupação. E mudando um pouco o enfoque, a gente já viu como é que as coisas se manifestam. Só para ter um dado, pessoas que passam por uma depressão por longo tempo, elas acabam tendo a diminuição de uma parte do cérebro que é o hipocampo, né? É um órgão pequeno, situado dentro do lóbulo temporal central do cérebro, faz parte do sistema límbico, a região que regula as emoções. Então, o que é que nós temos? Que um quadro depressivo, por muito tempo, ele acaba afetando até mesmo as condições do próprio cérebro. Um amigo nosso de São Paulo, Dr. Sérgio Rigonati, ele é psiquiatra do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que é espírita, filho do Eliseu Rigonati, que escreveu uma série de livros espíritas. O Rigonati, ele diz assim, que processos obsessivos muito longos acabam deixando sequelas no cérebro. E essa é uma questão que pode ser investigada um pouco mais para frente, talvez seja isso. E resultados, então, que mostram essas reduções do volume também do córtex pré-frontal, e aí tem todo um quadro que, quanto maior for a depressão, maior será a perda do volume, então, dessa parte relacionada às emoções. Então, tem aí eu nem vou mais olhar, viu? Tem aí, então, mais umas questões. E só para a gente pensar um pouquinho na questão espiritual, né? É muito comum observarmos processos obsessivos junto aos processos depressivos, por questões mal resolvidas, por questões onde nós, em algum momento da nossa trajetória espiritual, não soubemos lidar na área do relacionamento, considerando que daqui para trás a coisa é feia. Porque nós estamos nos encontrando num momento maravilhoso, que é o auge da evolução que nós conseguimos alcançar. É o que nós somos hoje. Né? Nós estamos no máximo da evolução que conseguimos alcançar. Então, é possível que haja alguma coisa, sim, de um processo obsessivo. E quando a gente fala congênito, é que tem alguma coisa relacionada à vida anterior. A alguma vida anterior. Então, vem como congênito. Eu não vou me alongar, porque ainda temos aí mais duas participações, que com certeza vão falar sobre isso. Mas apenas contar um pouco de caos, né? De uma moça que vinha de um quadro de profunda depressão há muito tempo, tomava remédio, fazia terapia, mas ela não conseguia, absolutamente não conseguia sair do quadro depressivo. E me procurou com uma alta expectativa, eu já fico meio... não gosto muito disso, porque a terapia a psicologia não é salvacionista. A psicologia traz a pessoa para hoje, para ela investigar o que passou na ótica de hoje, para poder saber o que vai fazer com isso. De certa forma, a psicologia precisa da empatia, precisa da sensibilidade, do acolhimento, mas também precisa de objetividade, porque senão fica só uma lamentação. E é preciso saber o que é que eu faço com isso a partir de hoje. Porque aconteceu numa época que talvez não se repita mais daquela forma. Então, a terapia, ela tem essa função também, né? Vai e não peques mais. A questão do aborto pela manhã, que rendeu o almoço da gente, aí continuamos conversando. Não adianta ficar só falando que você errou. Você se corrigiu, vem para hoje. Quer fazer alguma coisa em termos de reparação? Faça aquilo que lhe for possível, mas não alimente e não faça conexões com o erro que você não repetiria hoje. Então, olhe para si próprio hoje, para ver que hoje o que você pode fazer. E outra coisa que a gente precisa também, acho que pensar um pouquinho, é que nós nascemos com um conjunto de tendências. André Luiz diz que nós nascemos com tendências que devem ser canalizadas de forma socialmente aprovada e produtiva. Eu costumo brincar com vocês. Eu tenho cara de depressiva, né? Eu tenho cara de paranoica, uma mulher paranoica, uma paranoide de alto grau. Eu tenho cara de fofoqueira, né? E as pessoas normalmente dizem que não. Não sei se estão mentindo, mas dizem que não. Porém, eu tenho uma tendência
essa tendência está associada à minha carta de crédito, que foi a área que eu escolhi para trabalhar, para dedicar minha vida, que é a psicologia, que é a clínica. Onde eu passo das 9 da manhã às 9 da noite ouvindo problemas. Porque ninguém vai lá para dizer que as coisas estão boas. Saindo de lá, muitas vezes, eu vou, um dia bonito, um lugar bonito, eu também, às vezes, estou ali voltada a um trabalho, uma palestra, eu gosto de tudo que faço. Mas eu preciso ter uma tendência, eu preciso ter uma pulsão para que isso seja canalizado de forma socialmente aprovada e produtiva. É claro que se eu não usar as minhas ferramentas e não a doença, eu preciso de uma ferramenta que não é o adoecimento através da depressão, mas da pulsão depressiva para fazer o que eu faço. Senão, no segundo paciente do dia, eu digo, meu amigo, já ouvi muito problema hoje, vamos tomar um café? Um cafezinho, não aguento mais ouvir problema. Né? Essa é uma situação. A outra é... O psicólogo, ele monta quebra-cabeça o dia inteiro. Ele está sempre em busca da peça que falta, para compor um quadro, para trazer um apontamento. E isso é uma coisa altamente estranha, né? Uma pessoa se tranca numa sala o dia inteiro, ouve problema, não conta para ninguém e monta quebra-cabeça. Isso tem um nome. Não é a doença. Não é um transtorno paranoide, mas é a pulsão que está ali, sem ser boa nem ruim. Ela é uma ferramenta que eu vou usar de acordo com o meu entendimento espiritual. Falar que eu não gosto de saber da vida alheia é brincadeira. É claro que eu gosto de saber da vida dos outros. Se eu não estiver canalizada para a profissão, eu vou ficar no muro falando, falou que não tinha dinheiro, mas está com vestido de novo, trocou de namorada novamente. Olha isso, olha aquilo. Então, o que acontece? Um poder de observação muito grande, que é trabalhado através do treinamento profissional. Né? Então, veja só, o cirurgião. O cirurgião tem o que na mão? Uma faca. E o assassino tem o quê? Uma faca. Com isso, o que é que nós temos? A tendência, ela não é boa e não é ruim num determinado espectro. Ela é uma ferramenta que vai facilitar ao espírito realizar alguma coisa com isso. Né? Então, está aí os tratamentos, provavelmente nós temos o tratamento psicológico, nós temos o tratamento medicamentoso, o tratamento espiritual e temos aí uma questão de prevenção, fortalecimento do ego. O que significa? Trabalhar a resiliência. Lidar com a perda, lidar com a frustração, aprender a se fortalecer, ter autoconhecimento e saber que é um ser pleno de potencialidades. De trabalhar a autoestima, o diálogo, a empatia, a percepção precoce de crianças que já são depressivas, avaliação da família, canalizar precocemente, valorização da criança e um lar pacífico, harmonioso. Vivência e compreensão relativa dos princípios espirituais da vida, aprendizado da generosidade. Quando um depressivo, a família do depressivo, ele não pensa em mim, ele não vê que está me magoando com aquela depressão. A postura do depressivo é olhando para si próprio, ele não vê o outro. Ele não está preocupado com o sofrimento do outro, ele está embutido em si próprio. Apoiar situações de escolha, viver a transcendência, a religiosidade, a ecologia, a valorização do outro, atividades de grupo, aprender que é possível ter o controle do próprio pensamento, isso é psicoeducação, percepção do que é o próprio pensamento, do que é o seu próprio pensamento e o que não é o seu pensamento. E às vezes basta uma pergunta, mas você pensa isso realmente? Então são muitos os casos que a gente precisa analisar, entender e saber que existe uma saída. E, às vezes, eu só queria fechar aqui ele fica à vontade, só vai levar mais meia hora. Então, essa senhora que me procurou dizendo que tinha um quadro depressivo grave, ela era poupada de todo o sofrimento pela família. Então, eles não me contam para não sofrer, eles não contam para não ficar pior de novo. E aí ela me contou, sabe, eu tenho um primo que está muito mal, ele é doente terminal, ele está com AIDS, e eu queria até visitar, mas eu estou com medo de ficar pior. Falei, bom, você tentou tudo que te disseram até agora, e eu vou também
pensar, você gostaria de ver esse seu parente? Ela falou, gostaria. Eu falei, por que você não ajuda a cuidar dele? Será que eu não vou ficar pior? Eu falei, não sei, você disse que quer tentar tudo. Ela foi e ajudou a tratar o primo dela, paciente terminal de AIDS, que acabou desencarnando. E essa mulher, a partir do momento que ela entrou em contato com a necessidade, com o sofrimento do outro, com a empatia, que ela parou de olhar para si próprio e olhou para o outro, quando ela entendeu isso, ela teve uma melhora significativa da depressão e começou realmente a sair de si mesma. Então, nós temos um quadro para pensar. Quais são as nossas tendências? Nós temos que olhar para isso e perguntar qual é a nossa tarefa neste mundo, que é que nós podemos fazer, melhorando a nossa própria condição e levando isso como uma oferta, um ato de amor ao próximo, porque é ao próximo como a si mesmo. Quando nós descobrimos quem somos, o que podemos, a autoestima, nós também aprendemos a ver isso no outro. Então, ficam aí os nossos comentários. Muito obrigada.